Estimados e queridos irmãos e amigos do nosso programa Histórias e Profecias da Bíblia Sagrada, perguntaram para o nosso programa o que Paulo quer dizer em Gálatas 5. Se a lei de Deus, ou que lei que era essa que Paulo apresentou aos irmãos de Gálatas. E eu quero analisar com vocês Gálatas capítulo 5, para ver de que lei Paulo estava dizendo para aqueles irmãos. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então ele estava ensinando para os irmãos de Gálatas que Cristo tinha libertado eles, e nós também, não é? Tinha nos libertado e agora estavam se metendo no jugo da servidão. Tinha alguém lá colocando na cabeça deles que eles tinham que circuncidar. Acontece lá no Evangelho, Pedro queria que todo mundo, todos os homens fossem circuncidados, que estavam vindo dos gentios para ser circuncidado. E Paulo falou com Pedro: Pedro, você está gozando a liberdade aqui junto com os gentios, e você quer fazer com que eles sejam escravos? Então Paulo está dizendo a mesma coisa para os irmãos de Gálatas, né? E de novo protesto a todo o homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Sacrificar os animais, as ofertas de flor de farinha, aquelas oferendas todas que fazia, que representava Cristo, né? Então, essa aí. Agora, se você quiser circuncidar, você vai ter que guardar toda a lei, vai ter que matar o cordeiro, vai ter que matar o novilho, né? Vai ter que levar as ofertas de flor de farinha, aquele negócio todo da lei cerimoniais. E separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Aqui não está falando da lei dos 10 mandamentos, não. Está falando da lei da circuncisão. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera a caridade. Então, nem uma coisa, nem a circuncisão, nem a incircuncisão em Cristo Jesus tem algum valor, mas a fé e a caridade, que isso é importante. E no versículo 7 diz: corrieis bem, corriam bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Alguém estava lá trazendo essa obrigação para eles, e eles estavam já envolvidos com esse negócio da circuncisão. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Entenderam? Então, um pouco de fermento aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco a massa fica toda fermentada, não é? Como faz aí com o bolo. Coloca o fermento, mas esse fermento não é do bolo, mas esse fermento é a confusão que vai se criando no meio da igreja. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então tinha alguém inquietando os irmãos de Gálatas. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Então Paulo pregava a incircuncisão e era perseguido pelos judeus, não é? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Acabou. Se for circuncidar, acabou lá o sacrifício de Cristo. Então, não valeu nada o sacrifício de Cristo para aquelas pessoas que querem circuncidar e obrigar os outros a circuncidar também, não é? Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros pela caridade. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, né? Os 4 mandamentos com referência ao amor a Deus e os 6 mandamentos com amor ao próximo, né? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja que sabedoria muito grande de Paulo, não é? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei da circuncisão, da lei que consistia em ordenança. Quais as obras da carne? Olha, aqui está dizendo, porque as obras da carne são manifestas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está lá nos 10 mandamentos, a forma de viver, né? Tanto amor a Deus como amor ao próximo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, não é? Se nós, por exemplo, roubar, vamos para a cadeia. Nós estaremos submissos à lei, não é? Se roubar, adulterar, cobiçar, se matar, vai estar submisso à lei. Mas quando nós estamos a par com a lei, nós cumprimos com os 10 mandamentos, que é a lei de Deus para a nossa conduta. E aí não vai preso. É preso por quê? A polícia não leva você preso porque você fez o bem, fez caridade, ajudou o próximo, guardou o sábado. Não vai fazer isso, a polícia não vai te levar. Agora, se você matar, roubar, adulterar, aí você vai sofrer as consequências, porque você quebrou a lei lá dos 10 mandamentos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui, meu querido ouvinte e amigo, eu sei que foi questionar sobre isso, eu acho que ficou bem claro, né? O que Paulo está dizendo é a lei da circuncisão, não é a lei dos 10 mandamentos, né? Porque Davi diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho é fiel e dá sabedoria aos simples, não é? E os que guardam a lei de Deus, os 10 mandamentos, vão para a eternidade, vão viver eternamente, segundo diz aqui a promessa, não é? Então, mas os que violam a lei de Deus não vão ter a vida eterna. Então, essa é a diferença que Paulo faz escrevendo aos irmãos de Gálatas, tá bom? Muitos crentes pegam isso daqui para dizer, não precisa guardar mais a lei. A lei está aqui, Paulo falando, precisa saber, né? Precisa ler direitinho, entender direitinho que Paulo não está falando dos 10 mandamentos. Paulo está falando da lei da circuncisão e daquelas coisas contrárias aos 10 mandamentos, né? Então é isso. Que Deus nos abençoe, que
que nós tenhamos sabedoria para fazer essa diferença e não pegar aqui esse escrito de Paulo ao Gálatas e dizer, não, precisa guardar mais a lei. Não, a lei para nós é um refrigério, não é? Uma forma de vida, uma conduta para termos uma vida digna entre as pessoas, entre a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Fiquem na paz.